Olá, gente! Vamos então para a nossa terceira parte da aula 17. Eu sou a pastora Gláucia, vamos lá que a gente tem coisa boa demais para compartilhar nessa aula. E nessa aula nós vamos falar sobre o sentimento de culpa na perspectiva cristã, certo? Nós vimos então os dois sentimentos, duas possibilidades da culpa, né? Aquela que é um terreno estéril, que pode chegar até a morte ou a responsabilizar outros, né? Mas existe a culpa que nós vamos ver na perspectiva cristã, que é uma culpa que vai nos promover uma vida nova, promover mudanças, promover reflexões, honestidade, verdade, né, na nossa vida e coerência da nossa fé com a nossa prática, ok? Bem, então eu quero dizer qual é essa visão da culpabilidade dentro da perspectiva cristã. Primeiramente, o texto ressalta que o inconsciente também está presente nas relações religiosas, como está presente em todas as relações vividas pelo ser humano. Contudo, o próprio texto nos afirma que não é fácil tomar consciência do nosso sentimento de culpa. Muitas vezes nós nos defendemos com o narcisismo, né? A gente se acha acima de todo mundo. E muitas vezes nós achamos que isso pode atentar contra a nossa autoestima. Então, muitas vezes a culpa, na perspectiva cristã, vai sim nos trazer choro, dor, tristeza, vergonha, mas há um fim proveitoso nisso, né? Então, caso a gente viva nessa perspectiva do narcisismo, negando essa culpa autêntica que o Evangelho nos traz, nós certamente projetaremos a nossa culpa em outras pessoas. Já falamos sobre isso na aula que nós falamos sobre as sombras que estão dentro de nós, né? Então nós botamos a culpa nas outras pessoas, os outros são os bodes expiatórios, o fato de nós estarmos passando por algo é culpa sempre do outro, né? Essa culpa, se nós formos viver na perspectiva do narcisismo, onde eu não reconheço a minha parcela daquilo que eu fiz, daquilo que eu preciso me modificar, então ela é autodestrutiva. E quais são os passos que a gente precisa dar para viver essa culpa que ela é frutífera e ela é até benéfica para nós? Primeiro passo é aceitar e assumir essa realidade. Então, o próprio fato de você reconhecer que é pecador, né, que você carece da graça de Deus, da glória de Deus, já é um passo que você está dando para viver essa culpa de um modo saudável, bíblico e cristão. Segundo lugar, importantíssimo é o arrependimento. O arrependimento na perspectiva cristã. Não é aquele arrependimento de remorso que fica se martirizando. Não. É um arrependimento que reconhece o erro e reconhece que havia um outro caminho ou que há um outro caminho a ser tomado. Esse arrependimento na perspectiva cristã propõe no nível psíquico o sentimento de culpa sadio, como nós já falamos agora, né? Então, feitas essas observações, o autor vai focalizar alguns dados importantes da antropologia cristã para iluminar o significado desse sentimento de culpa visto na ótica da salvação cristã, ok? Então, primeiro, agora nesse ponto a gente vai destacar que a salvação cristã e a libertação da culpa. Como que se dá isso biblicamente falando? Bom, é verdade que no Antigo Testamento nós encontramos muitas vezes a revelação de um Deus que é implacável, que ele se ira, né? Que ele é terrível.
tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas para além desses fatos que realmente revelam um Deus terrível, um Deus que exerce uma justiça implacável em algumas situações, para além disso, tanto o Antigo como o Novo Testamento revelarão um Deus que é salvador. E mesmo que ele seja implacável contra o pecado, especialmente a idolatria, e aí a gente vai ver ao longo da história do povo de Israel muitos episódios onde isso se dará, não pode ofuscar de modo algum um Deus que os próprios profetas vão revelar, um Deus que está sempre corrigindo para aproximar, sempre chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para perto de si, para conhecê-lo e para viver uma relação estreita de amor junto a esse Deus criador dos céus e da terra. Então, no Novo Testamento, sublinha de uma forma mais enfática essa realidade do perdão divino, o perdão que liberta o homem da culpa para viver uma nova vida. O Deus que Jesus chama de Abba, que significa pai ou paizinho, é um Deus que não é um juiz implacável que fica te vigiando para te punir, como a Igreja Católica, segundo nós vimos na aula anterior, tinha essa ênfase na sua liturgia, na sua pregação, nos seus cânticos, no confessionário, no seu modo de ser igreja. Mas é um Deus criador, salvador, que nos liberta da culpa. É um Deus que se apresenta como aquele que quer se aproximar e ter a comunhão que foi perdida por causa do pecado. Por isso Deus envia Jesus para ser esse caminho, essa ponte que nos reconduz a Ele. Então, dentro dessa perspectiva, existe a prioridade na graça e do amor de Deus. Então, Delumet, como nós vimos anteriormente, se ele mostra a realidade da culpa e do pecado, né, na consciência cristã, exageradamente, de tal modo que ofuscava o perdão, a misericórdia, a graça e a salvação, nós vemos aqui, e mostrava até o pecado como sendo onipotente, né, que o homem não poderia fugir, e dentro da própria teologia protestante, né, o Deus que escolhe quem vai se salvar e quem vai ser condenado. Isso é muito terrível. Então, já aqui no Novo Testamento, quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, a gente vai ver, por exemplo, em Romanos 5:20, Paulo dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é a mensagem da igreja cristã. O pecado e a culpa são vistos a partir de uma experiência de salvação gratuita, de um Deus que primeiro se dá, de um Deus que se entrega, de um Deus que envia o seu Filho, e o seu Filho é obediente até a morte de cruz. Então, o primeiro e mais fundamental elemento que precisa ser considerado aqui não é o medo da condenação, mas é a grandeza, a beleza, a radicalidade da salvação, do amor de Deus revelado em Jesus, da misericórdia, do dom gratuito que Deus nos dá. Então, como a gente viu na aula anterior também, quando Morano mostra essa dificuldade que estaria radicada na própria estrutura psíquica do ser humano, a igreja cristã, a pregação cristã tem sim uma resposta para essa complexidade psíquica, para essa realidade psíquica de culpa, de medo e de solidão. Realmente parece muito difícil aceitar um Deus que perdoa quando nós ainda somos pecadores, né? Quer dizer, ele vem quando nós ainda não demos nenhum gesto de ida, ele já vem e já nos chama e já nos convida.
Então, não é pela nossa obra, não é pela nossa capacidade, e Paulo vai dizer para que ninguém se glorie, mas o pecado e a culpa não constituem o centro da experiência cristã. O centro da experiência cristã é o amor incondicional de Deus revelado em Jesus. Esse é o centro da experiência cristã. É um amor incomparável, imensurável, gratuito que Deus nos dá. Essa é a boa notícia, é a boa notícia da salvação. Essas são as boas novas de Jesus. É a partir da graça de Deus que nós percebemos o significado destruidor e desumanizador do pecado. A situação de escravidão do pecado, nós só compreendemos a partir da graça de Deus, do amor de Deus. Porque muitas vezes, quando nós estamos longe de Deus, antes de vivermos a vida nova em Jesus, nós estamos vivendo aquela situação de pecado, mas não compreendemos aquilo que nós estamos vivendo. Mas quando vivemos a experiência da gratuidade do amor de Deus, da salvação em Jesus, então nós compreendemos o que é o pecado e quão destruidor ele é. Facilmente nós podemos ser levados ao ativismo e cairmos mesmo já cristãos, e cairmos na tentação estéril de querer justificar a nossa salvação pelas obras. Mas nós sabemos muito bem que não é nada disso. E é interessante que Wesley, embora no início, já sendo pastor e tendo ido até para missão nos Estados Unidos, no Novo Mundo, ele ainda não tinha essa experiência de salvação. E carregava dentro dele essa culpa, esse medo do pecado, da morte eterna. Mas quando ele tem a experiência com Deus, essa experiência mais do que saber intelectualmente, é uma experiência vivida no interior, no coração, na nossa alma, né? No mais profundo do nosso ser. Então, a comunidade cristã tem que mostrar, por meio das suas palavras, das suas pregações, dos seus cânticos, do seu testemunho, a realidade de salvação, que é o quê? O dom gratuito de Deus. Um Deus que muitas pessoas falam assim, eu não sou digno. Não é mesmo, mas ainda assim Jesus te ama, ainda assim Ele te chama, ainda assim Ele quer fazer uma obra de salvação, de regeneração na tua vida, né? É o dom gratuito do amor de Deus que é, gente, oferecido a todos incondicionalmente. É a loucura da cruz, é a loucura do evangelho que muitos realmente não compreendem, né? Como pode o amor de Deus ser tão incrível, tão imenso, tão abrangente? Em uma cultura como a nossa, que ocidental, que valoriza tanto a produção, o fazer, encontrar com um Deus que não te salva pelo que você faz, mas pelo que Ele fez na cruz, e simplesmente pela resposta que você dá, porque aí, gente, essa salvação é disponível, mas precisa sim de uma resposta de cada um individualmente. A salvação, ela é universal, mas a resposta, ela é pessoal. Então, a luz dessa gratuidade, ela se ilumina diante do ser humano, da vida humana, da mente humana, e ele consegue compreender a gravidade do pecado. E aí ele consegue entender como ele precisa de Jesus, como ele precisa estar perto de Jesus. Nesse contexto, é possível então nascer o arrependimento. Quantos, talvez você já tenha tido essa experiência, você vivia longe de Deus, estava nem aí, como dizem, para a hora do Brasil, não estava nem aí. E de repente, quando Jesus te alcança, quando você conhece Jesus, você consegue enxergar como a sua vida era vazia, como você estava perdido, como você era carente dessa graça de Deus.
Você consegue reconhecer o pecado, você consegue enxergar esse caminho para a conversão, que é um percurso a ser vivido na presença amorosa de Deus. Isso é muito diferente do que viver na asfixiante culpabilidade ou na asfixiante vida narcisista, onde eu sou o centro de tudo, só importa a mim. Não é nada disso. Essa culpa vista na perspectiva cristã é uma culpa que nos chama ao arrependimento e à experiência da salvação, da vida nova, da vida plena em Jesus. Já já a gente volta com a última parte da nossa aula. Deus te abençoe.